Olá, aqui é o professor Henrique Littafi, do curso Lógica. Essa aula se refere à resolução da prova de Química, parte específica do ano 2020, Química UEA 2020, a parte de conhecimentos específicos. Vamos lá? Lendo aqui. Leia o texto para responder as questões 13 a 14. Diz o seguinte: em comemorações, como no início de um ano novo, são... Só um minuto, por favor. Já. Em comemorações, como no início de um ano novo, são utilizados fogos de artifício que colorem e enfeitam o céu devido à presença de substâncias químicas em sua composição. São os metais em forma de íons que produzem as diferentes cores na explosão desses fogos. As substâncias e suas respectivas colorações estão apresentadas na tabela. Substância SrCO3, que é vermelho intenso, CaCl2, que é laranja, BaCl2, verde, NaNO3, amarela. Com base na classificação, questão 13, com base na classificação de funções inorgânicas, pode-se afirmar que essas colorações são provenientes das substâncias classificadas como... Quando ele está falando das substâncias, vamos falar dos nomes delas, tá bom? SrCO3. SrCO3 é um sal, a função orgânica é um sal, e o nome dessa substância é carbonato, nome simplificado, tá? Só para colocar. Carbonato de estrôncio. CaCl2 também é um sal. E o nome vai ficar cloreto de cálcio. BaCl2 também é um sal. O nome dele vai ser cloreto de bário. Finalmente, NaNO3 também é um sal. Os alunos que já acompanham nossas aulas sabem que a definição de Arrhenius para ácido diz que ácido é toda substância que solução aquosa libera H+, o cátion H+. A base é toda substância que solução aquosa libera cátion OH-, e óxido são substâncias, são compostos binários, dois elementos apenas, em que o elemento mais eletronegativo, normalmente o da direita, é o oxigênio. O que nós vemos aqui nesse caso é que não cabe a classificação nem de ácido libera H+, nem de base libera OH-, nem de óxido, que é o composto binário, que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Consequentemente, esse composto é um sal, porque sal é toda substância que solução aquosa libera cátion diferente de H+, e libera íon diferente de OH-, que é o caso que nós temos aqui. O SrCO3, se eu dissociar, vai ficar SrCO3, vai ficar Sr2+, e CO3 2-. Observe aqui que eu tenho cátion diferente de H+, e íon diferente de OH-, ânion diferente de OH-, CaCl2, deixa eu colocar outra cor aqui. CaCl2 vai ficar CaCl2, vai ficar Ca2+, e Cl-2, de novo, diferentes, né? BaCl2 vai ficar BaCl2, vai ficar Ba2+, e aqui Cl-, balanceamento é 2. NaNO3 vai ficar NaNO3, vai ficar Na+, e NO3-. No caso, o nome dessa substância aqui vai ser nitrato de sódio. Então, a análise das minhas questões diz, né, que todas elas são sais. Ok. Letra A. Com base na classificação, podemos classificar como letra A, são óxidos. Não, não são óxidos. Nenhuma delas é óxido. Isso aqui tá falso. Sais, em todas as colorações. Sim, isso aqui é verdadeiro. A resposta certa, que todas as substâncias são sais. Letra C. São ácidos. Não, ácidos não tem nem ácido aqui. Ácido não tem, falso. São sais apenas nas colorações laranja e verde. São sais em todas. São ácidos, também não tem nem ácido aqui, parei de ler. Então a resposta certa é a letra B. Próxima questão. E da continuação, né, que ele fala. Questão 14. O composto NaNO3 de coloração amarela pode ser obtido pela seguinte reação. Hidróxido de sódio reage com ácido nítrico, produzindo hidróxido de sódio reage com ácido nítrico, produzindo NaNO3 e água. Os compostos NaOH, NaNO3 e HNO3 envolvidos na reação são... Ele quer a nomenclatura desses caras. Tranquilo. Vamos fazê-los. Primeiro caso aqui, nós temos o Na
OH, Na, NO3, desculpa, HNO3 e NaNO3 e finalmente HNO3. Beleza. Qual o nome desse composto? Esse cara aqui é uma base, tá bom? É hidróxido de alguma coisa, no caso é hidróxido de sódio o nome dele. Nosso outro amigo é um sal, esse aqui é o nitrato, NO3, NO2 seria nitrito, NO3 é nitrato, isso aqui é o nitrato de sódio. Finalmente, esse último é um ácido, esse aqui é o ácido nítrico. Bem tranquilo, tá bom? Próxima questão. Sim, qual a resposta certa, né? Questão, letra A, óxido, não tem óxido, letra B, hidróxido de sódio, ok, nitrito de sódio não é nitrito de sódio, é nitrato de sódio. Letra C, hidróxido de sódio, ok, nitrato de sódio, ok, ácido nítrico, ok, a resposta certa é a letra C. Próxima questão, questão 15. Um composto muito utilizado pelas indústrias é o NaHCO3. O NaHCO3, apenas para curiosidade, é também conhecido como a nomenclatura oficial dele é o hidrogênio carbonato de sódio, também conhecido por nomenclatura usual, que é a nomenclatura industrial de bicarbonato de sódio. Para sua obtenção, ocorre uma sequência de reações nas etapas descritas a seguir. Etapa 1. Carbonato de cálcio decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico. Etapa 2. Gás carbônico reage com água e gás amônia, produzindo o hidrogênio carbonato de amônio. Beleza. E, finalmente, etapa 3. O cloreto de sódio reage com hidrogênio carbonato de amônio, produzindo hidrogênio carbonato de sódio e cloreto de amônio. As reações que ocorrem nas etapas 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente como? É bem simples. Nós temos aqui uma única substância composta que se transforma em duas ou mais substâncias simples ou compostas. Isso aqui é a definição de reação de análise ou decomposição. Segundo caso, gás carbônico reage com água, reage com gás amônio, produzindo uma única substância. Então, tenho duas ou mais substâncias simples ou compostas se combinando para formar uma única substância composta. Isso aqui se chama reação de síntese. Reação de síntese ou adição? Síntese. E, finalmente, a última, eu tenho NaCl, que se transforma em NH4HCl3, reage com NH4HCl3 e produz NaHCl3 e NH4Cl. Eu vou escrever essa reação aqui embaixo porque eu quero demonstrar algo para vocês. Observem aqui que eu tenho o NaCl, ele reage com o NH mais NH4HCl3 para produzir substâncias. O que acontece aqui, senhores, é que tem uma quebra. Eu tenho aqui Na+, e aqui Cl-, e aqui é a mesma coisa. Eu tenho o cátion amônio, que é o NH4+, e o cátion e o íon hidrogênio carbonato. O que acontece aqui é que eu vou pegar a parte positiva de um e juntar com a parte negativa de outro, para formar, no caso, o NaHCO3 e NH4 com Cl, vai ficar NH4Cl. Essas reações em que a troca desses pares, o cátion de um com o cátion de outro ânion, trocando de pares, chama-se reação de dupla troca. Essa reação não é nenhuma reação de neutralização, porque a reação de neutralização é um caso particular de reação de dupla troca, em que eu tenho reação de ácido de base. Nesse caso, a reação de dupla troca simples, eu vou chamar apenas de reação de dupla troca. Beleza. Então, vamos lá. As reações que ocorrem nas etapas 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente. Vamos lá. Letra A. Letra A. Análise. Ok. A segunda, decomposição. Não, é simples. Isso aqui está falso. É síntese. Letra B. Decomposição. Ok. Síntese. Próxima. Ok. Dupla troca. Ok também. Essa é a nossa resposta. E acabou. Tá bom? É sempre na ordem que é colocado nos dados, tá bom? Tem que prestar atenção nesses detalhes. Questão agora, questão 16. Só um minuto, por favor.
Tudo bem. Já. Questão 16. Objetos de prata, como talheres, adquirem coloração preta devido à formação de uma película escura, de Ag2S, que é o sulfeto de prata, quando em contato com substâncias que contêm enxofre, presentes, por exemplo, na cebola, no ovo e no próprio ar. A reação envolvida nesse processo é prata metálica reage com H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico e oxigênio, produzindo sulfeto de prata e água. Os agentes redutor e oxidante dessa reação e os números dos coeficientes que tornam essa reação devidamente balanceada são, respectivamente, cara, é bem simples essa questão. Em primeiro lugar, vamos pegar aqui temos aqui a equação. Temos que lembrar de algumas coisas. Eu preciso escrever essa equação aqui embaixo, vai ficar melhor. Vai ficar como? Prata reage com H2S, PO2, produzindo Ag2S e água. Como vai funcionar isso daqui? Temos que lembrar algumas regras básicas de inox. O pessoal que está assistindo nossa aula, quiser revisar a parte de inox, tem o link aí. Substâncias simples têm inox igual a zero, o número de oxidação igual a zero. A outro detalhe é que o NOx do hidrogênio, quando é ligado com os outros elementos, consideramos mais um, e o NOx do oxigênio, quando é ligado a outros elementos, de modo geral, consideramos menos, dois menos, fora algumas exceções, é claro. Então, vamos tentar fazer isso, tá? E o resto é por tabela periódica mesmo, dependendo da família que o elemento se encontra. Bom, a prata, substância simples aqui, vale zero. O hidrogênio vale quanto? O hidrogênio vale mais um, como eu já expliquei anteriormente. Então, para dar zero, porque a soma dos NOxes, a terceira regra, claro, a soma dos NOxes em uma molécula neutra tem que ser igual a zero. Aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser menos 2. Oxigênio como substância simples é igual a quanto? Zero. A prata vale quanto? O enxofre, como a gente falou, o enxofre da família 6A da tabela periódica, ele tem carga 2 menos, portanto, a prata vai ficar mais 1 para ficar igual a zero. Aqui é menos 2, aqui é mais 1. Beleza. Agora, alguém mudou? Porque a pergunta do problema é identificar quem é o agente oxidante redutor. Naturalmente, temos que primeiro descobrir quem sofre oxidação e quem sofre redução. Alguém mudou? Sim. Só um minuto, por favor. Muito bem, quanto que vale? Alguém mudou? Mudou, a prata mudou. A prata mudou de 0 para mais 1. Nós dizemos que a variação sempre ao final menos inicial, vai ficar o menos 0, que é 1. Então, a prata, variação positiva, significa que ela perdeu elétrons. Perdeu elétrons significa que sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é porque é o agente redutor. Muito importante isso. Continuando aqui. Alguém mais mudou? Mudou. O oxigênio mudou. O oxigênio passou de 0 para menos 2. A variação foi menos 2, menos 0, vai ficar menos 2. Variação negativa. Significa que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, o que significa isso? Que ele é o agente que ele sofreu redução. Perdão, se ele sofreu redução. E se ele sofreu redução, o que significa isso? Significa que ele é o agente oxidante. Bacana, né? Então, a primeira parte do problema já está definida. A segunda coisa que ele quer é o balanceamento dessa equação. Na verdade, é bem simples o balanceamento dessa equação. Vamos colocar aqui. Esse 2 está para o enxofre e esse 2 está para o oxigênio. E esse 1 está para prata. Eu vou fazer a inversão aqui. Vai ficar como? Eu vou multiplicar logo todo mundo por 2, porque eu estou percebendo aqui que aqui só tem um oxigênio. Fica mais fácil simplificar. Eu vou multiplicar aqui por 2, para ficar mais simples. Por 2, multiplica por 2. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Aqui para o oxigênio vai ficar quanto? Vai ficar 2. Beleza. Vamos balancear agora. Quantas pratas eu tenho? Eu tenho 4 pratas agora e aqui tem 2. Eu vou colocar o número 2 aqui.
Aqui eu tenho agora 2 enxofres. Coloco 2 enxofres aqui também. Hidrogênio, eu tenho quanto? Hidrogênio, eu tenho 4 aqui. Ficou 4 aqui, já está balanceado. E oxigênio, coloco 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. A equação está balanceada. Vamos responder a questão. A pergunta é: quem é o agente redutor? Escrevendo. O agente redutor, prata. Segunda parte, quem é o agente, que ele pergunta, o agente oxidante? O agente oxidante é o gás oxigênio. Ele quer saber também agora os números dos coeficientes da equação devidamente balanceada. Não esqueça que quando você faz o balanceamento da equação, você tem que fazer de tal forma que ficam os menores números inteiros possíveis. Essa é a regra básica de balanceamento. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 4, 2, 1, 2 e 2 de novo. Então, qual vai ser a nossa resposta? Vamos achar? Vai ser a letra D. Agente redutor prata, agente oxidante oxigênio, e os coeficientes são 4, 2, 1, 2, 2. Equação, essa é a resposta certa. Beleza. Próxima questão. Vamos lá agora. Já. Questão 17. Considere a célula galvânica representada e as semi-reações com seus valores de potencial padrão de redução a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Temos aqui uma ponte, uma pilha de Daniel bem simples, na verdade. Tem aqui a prata, tem o níquel junto com a prata, ligado por um fio. Aqui é a ponte salina. Aqui tem uma solução, provavelmente, tá aqui, tá? Solução de sulfato de níquel e sulfato de prata. E aqui é semi-reações, tanto do níquel quanto da prata. Uma palavra de cautela. Quando nós estudamos eletroquímica, a análise dela é feita a partir das equações de redução. Nós temos que descobrir nessas reações, supondo que elas são reações espontâneas, quem é o cátodo da nossa reação. Porque apenas relembrando, deixa eu me escrever isso daqui. Cátodo, o cátodo da pilha é o que tem potencial maior, claro, potencial de redução maior. É a parte da pilha onde ocorrem as reações de redução. Consequentemente, o ânodo, que é o polo negativo da nossa pilha, é o que tem potencial de redução menor. Lembre-se que a análise dos potenciais, que são esses valores de voltagem, sempre é feita a partir do potencial de redução, ele vai, consequentemente, sofrer oxidação. Então, temos que escrever dessa forma. Beleza, o que ele continua aqui? O valor, ele continua falando, o valor da diferença de potencial dessa célula galvânica e o metal que constitui o cátodo são, respectivamente. Senhores, o que ele pede aqui é que escrevamos a equação dessa pilha. Vamos fazê-la? Vamos fazê-la. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que identificar, observem aqui que nos dois casos ele deu potencial de redução. Potencial de redução é quando o cara ganha elétrons. Tá? Eu tenho aqui o cátion, níquel. O cátion níquel, ele recebe 2 elétrons transformando em níquel metálico, e a prata recebe 1 elétron transformando em prata metálica. Agora, quem é o cátodo? O cátodo é o que tem potencial maior, número maior. Quem é o vencedor? A prata. Então vamos escrever isso daqui. Aqui o cátodo, consequentemente, isso aqui é o ânodo. O cátodo, senhores, é sempre a parte da pilha que sofre reação de redução. E o ânodo, reação de oxidação. Por favor, não vão errar isso. Vamos lá, vamos escrever as equações dessa pilha? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever a equação do cátodo. Equação do cátodo, equação de redução. Vamos escrever aqui. Só mudar aqui essa cor. Vai ficar como? O G+, ele recebe 1 elétron e se transforma em prata metálica. E esse potencial dele aqui é de mais 0,8 volts. Respira. Eu vou escrever agora a equação do ânodo da pilha. A equação do ânodo, se a equação do cátodo é uma equação de redução, a equação do ânodo vai ser uma equação de oxidação. Portanto, tem que escrevê-la no sentido contrário, tá bom? Então, vai ficar como? Vou escrever aqui, níquel metálico, observe o contrário, se transforma em níquel
2+, com 2 elétrons, e o potencial vai ser igual a quanto? O potencial de redução, ele falou que é menos 0,25 volts. Aqui vai ficar mais 0,25 volts. Morreu aqui, acabou. Eu tenho que reescrever essa pilha. Tenho que reescrever a equação da pilha. Não é necessário, é só um preciosismo da minha parte para que possamos entender. Tem balancear, sempre começa o balanceamento pelos elétrons, é claro. Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 1, vou multiplicar a equação toda por 2. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 2 pratas metálicas com 2 elétrons, produzindo 2 Ag0. E quanto que é o potencial? Mais 0,8 volts. Os valores de potencial, presta bem atenção, os valores de potencial de uma pilha dependem apenas do tipo de material que é feita essa pilha. Consequentemente, uma pilha feita de prata, associada com o metal, pelo menos em relação à prata, vai ser sempre 0,8 volts. Não importa se é 1 grama de prata ou 1 tonelada de prata. Então, quando você lembra daquela regra, tá bom? Se você tem uma pilha palito, ela é 1,5 volts. Se é uma pilha comum, é 1,5 volts. Se é uma pilha gigante, também é 1,5 volts. Porque o que define a voltagem de uma pilha é do material do que ela é feita, não o tamanho dela. Então, quando eu multipliquei por 2 aqui, alterando a quantidade de mols, pelo menos teoricamente, a voltagem, o potencial permaneceu o mesmo. Respira. Embaixo eu não multipliquei por ninguém com relação ao ânodo, então eu vou só repetir. Então vai ficar níquel se transforma em níquel 2+, liberando 2 elétrons. Observa que o potencial é igual a mais 0,25 volts. Acabou aqui. Cancela aqui, cancelou, cancelou. Fazendo a equação toda, vai ficar como? Vai ficar 2Ag+, com níquel metálico, produzindo 2Ag0 e níquel 2+. Muito bom. Quanto que é o potencial da pilha? Normalmente o potencial de uma pilha é o potencial de redução menos o potencial de oxidação. Como aqui nós já fizemos a troca de sinal, é só somar todo mundo, vai ficar 80 centavos mais 25 centavos. Quanto vai dar? Então vai ficar como isso daqui? Quanto que é o potencial dessa pilha? O potencial dessa pilha é de mais 1,05 volts, indicando que é uma reação espontânea. E o cátodo dessa pilha é a prata, conforme nós já identificamos aqui em cima. Qual a resposta certa? A resposta certa é a letra D. Questão 18. Analise as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos designados por 1, 2, 3 e 4. Composto 1, composto 2, composto 3, composto 4. Embora não seja necessário, vamos fazer uma pequena análise, tá bom? O composto 1 é um hidrocarboneto alcano saturado, tem apenas simples ligações entre os átomos de carbono. O composto 2 e o composto 3 são hidrocarbonetos de cadeia aberta normal, só que insaturados. Primeiro em cima é saturado, embaixo é insaturado, porque ele tem ao menos uma dupla ligação. Esses compostos 2 e 3, eles são isômeros, ou seja, eles têm o mesmo número de carbonos, eles têm o mesmo número de ligações, têm o mesmo número de átomos de hidrogênio, número de carbonos e hidrogênio, mesma fórmula molecular, claro. E, portanto, o que diferencia um do outro é a posição da dupla ligação, da insaturação. Portanto, eu vou escrever logo aqui, eles são isômeros de posição. Já, composto 4. O composto 4, ele é um composto cíclico. É um composto cíclico saturado, ele tem apenas simples ligações. Não esqueça uma regra básica. Quando você tem compostos, os alcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma dupla ligação, e os cicloalcanos, os ciclanos, eles são isômeros, por definição. De novo, os alcenos, ou seja, os hidrocarbonetos com uma dupla ligação, e os ciclanos, cicloalcanos, eles são isômeros, porque eles têm o mesmo número de carbonos e o mesmo número de hidrogênios. Então, esses compostos aqui, deixa eu escrever aqui, olha, eles têm o que nós chamamos de isomeria, eles são isômeros, claro, só que eles têm isomeria de cadeia, porque o que muda de um para o outro eles têm a mesma função, mas a cadeia é distinta, a forma da cadeia é distinta, uma cadeia aberta, outra cadeia fechada, então esses são isômeros de cadeia. Dito isso, vamos ler. O tipo de isomeria que ocorre ao se compararem as estruturas desses compostos é análise 3 e 4 são isômeros de cadeia. Poxa, tão simples assim? Essa é a resposta, tá bom?
Vamos analisar as outras. 3 e 4 de função. Não, eles pertencem à mesma função. Falso, eles pertencem à mesma função. Eles têm da função hidrocarboneto, então não pode ser. A C, 2 e 3, isomeria geométrica. Não, não são isômeros geométricos. Vou explicar por quê. Isomeria geométrica ocorre. Deixa eu escrever essas moléculas aqui. Composto 3 é dupla. Que bonitinho eu vou escrever, tá? Esse aqui é o composto 3. E o composto 2 que ele está falando, né? Isomeria geométrica existe quando eu tenho dupla ligação entre os átomos de carbonos. Aqui eu tenho radical 1, tenho radical 2. Aqui eu tenho radical 3, aqui eu tenho radical 4. Existe isomeria geométrica, em primeiro lugar, quando tem essa insaturação. E quando esse radical é diferente desse, quando esse radical é diferente desse. Quando R1 é diferente de R2 e quando R3 foi diferente de R4. O que a gente observa aqui, que já é falso, por isso que eu tinha falado anteriormente, é que esse radical aqui, em primeiro lugar, tem a dupla ligação. Beleza, ok. Mas esse radical aqui, esse H é igual a esse. Portanto, não cabe nas características de isomeria geométrica. Esse outro composto, o composto 2, tudo bem. Observem aqui, olha, que aqui tem este radical C dupla C, bacana. Só que esse é diferente desse, ok, e esse é diferente desse, ok. Então, esse é um isômero geométrico, mas ele falou que os dois são de isomeria geométrica, que não é o caso, é falso. 1 e 2. Isômeros de posição. Isomeria de posição é quando você muda a posição de um grupo funcional ou de uma insaturação dentro da cadeia. A isomeria de posição, como eu já expliquei anteriormente, existe entre os compostos 2 e 3, porque o que muda aqui é a posição da dupla ligação. Então, isso aqui é falso. Na verdade, os compostos 1 e 2 sequer são isômeros, porque isomeria significa a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Eles sequer têm a mesma fórmula molecular. O composto 1 é um alcano, o composto 2 é um alceno. O número de hidrogênio deles é diferente. Dessa última parte, essa letra E, ele fala que 2 e 3 é de isomeria de compensação. É falso, porque não temos essa isomeria, mas deixa-me explicá-la. O que significa essa isomeria? Vamos escrever aqui. Bom, deixa-me falar aqui. Isomeria de compensação, ou metameria, é o tipo de isomeria em que os isômeros pertencem à mesma função orgânica, mas diferem na posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Heteroátomo, como já falamos na nossa aula, é o átomo diferente do carbono e hidrogênio que liga átomos de carbono. No caso, não temos isso aqui, não temos heteroátomo, então não tem nem sentido fazer essa análise. Então, a resposta aqui é falsa. Letra A mesmo. Muito bem. Já terminamos aqui. Próxima questão. Questão 19. Um método que apresenta maior rendimento na produção de etanol do que a fermentação de açúcares é o da reação de eteno com a água no estado de vapor sob alta pressão, na presença de um catalisador. Essa representação simplificada, a representação simplificada dessa reação é a seguinte: o CH2, dupla CH2, reage com H2O, produzindo CH3CH2OH. Esse cara aqui, esse composto aqui, é o etanol. Essas reações aqui são muito conhecidas dentro da química. Deixe-me colocá-las detalhadamente. A pergunta do problema é: esse tipo de reação é classificada como? Como eu disse, esse tipo de reação é muito conhecida. Aqui temos o CH2, dupla CH2, e ele reage com água, igual HOH. Observe que ele coloca desse jeito. O que acontece aqui é que o catalisador da reação, ele quebra a molécula de água, separando ela em uma parte positiva e uma parte negativa. O catalisador, ao mesmo tempo em que ele consegue separar essa molécula de água, ele enfraquece a dupla ligação, a ligação π aqui de cima. Observem aqui de baixo, vou colocar aqui em sequência.
O que acontece é que vai ficar aqui, olha, CH2 quebrado, olha, tá vendo aqui, ó? CH2. Ou seja, os elétrons que formam essa ligação aqui, esses elétrons que formam a ligação aqui, eles são afastados, jogados para cá. Bem aqui, desse jeito. E esse hidrogênio, o que que acontece? Esse hidrogênio, ele vem para cá, e esse é o H, ele vem para cá. É desse jeito que forma essa reação, entendeu? Então, só dando uma arrumada aqui, vai formar esse daqui, olha. Vai formar CH2, CH3, CH2 com OH, que é o nosso álcool aqui. Essa reação que você adiciona água a uma dupla ligação é reação de hidratação, tá bom? Tanto que a resposta aqui é a letra A. Reação de hidratação, reação da água com uma dupla ligação, formação de álcool. A reação de desidratação, como o próprio nome já diz, é a perda de água, que não é o caso aqui. Reação de substituição é substituição de um grupo funcional e liberando algum subproduto, que não ocorre aqui. Reação de esterificação é reação de um ácido com álcool, para formar um éster, que não é o caso aqui de novo. E reação de halogenação, reação com halogênio, que é flúor, cloro, bromo e iodo, que não é o caso dessa reação. Embora essa questão seja bastante simples, eu sugiro que seja importante você revisar a minha aula de reações orgânicas básicas. Isso aqui é fundamental para a gente entender nossa matéria, tá ok? Então, questão 19 já foi. Vamos para a próxima, questão 20. O gás hidrogênio, questão 20. O gás hidrogênio, ao reagir com o gás oxigênio em condições adequadas, forma água de acordo com a equação química que representa o sistema em equilíbrio químico. Nós temos aqui 2 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, entra em equilíbrio químico, produzindo 2 mols de água e liberando uma energia de 241 kJ. Deixa eu me colocar aqui apenas para não confundir. ΔH é igual a menos 241 kJ por mol. Toma cuidado que essas diferenças de expressão são muito comuns. Então, a pergunta do problema aqui é a seguinte: considerando os fatores que alteram o equilíbrio, pode-se afirmar que o deslocamento ocorre para esquerda, direita, letra C, direita, esquerda, ou adicionar, letra E, esquerda. Rapaz, essa nós vamos ter que analisar caso a caso, tá bom? Bom, antes de começar, observe que essa reação aqui ela tem ΔH menor do que zero, portanto, é uma reação exotérmica. Então, vamos analisar primeiro aqui, letra A. Eu vou escrevendo aqui embaixo, e conforme o caso, eu vou alterando aqui, tá bom? Letra A. Considerando os fatores que alteram o equilíbrio, pode-se afirmar que o deslocamento ocorre para a esquerda ao aumentar a pressão total do sistema. Passo número 1, vou escrever a equação. 2H2 reage com O2, entra aqui em equilíbrio químico para formar 2H2O. Essa reação aqui, como a gente está analisando apenas a pressão, eu vou colocar o ΔH, tá bom? Muito bem. Observem aqui que uma regra bem básica aqui. Eu vou escrever aqui o detalhe. Letra A, aumentar a pressão do sistema. Aí você escreve. O aumento, a regra é a seguinte. O aumento de pressão em um sistema desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. No caso específico aqui, o volume tem a ver com o número de mols. Esse é o princípio de Gay-Lussac. Quando observem aqui que nessa equação que nós temos aqui, nós temos 3 mols no primeiro membro, ou seja, 3 volumes, e no segundo membro nós temos 2 volumes. Quando nós aumentamos a pressão sobre o sistema, nós deslocamos o equilíbrio para a direita ou para a esquerda, dependendo das condições da equação. No caso específico aqui, quando você aumenta a pressão do sistema, você desloca para o lado de menor volume. E o menor volume, nesse caso específico aqui, é para o lado dos produtos, ou seja, para a direita, desloca para a direita. O nosso amigo lá na resposta, na letra A, ele falou que quando você aumenta a pressão, desloca para a esquerda. Então, para esse caso, para essa questão, para esse problema, isso é falso, tá bom? Então, letra A, o quê? Falso.
Deixa eu pegar esse daqui e jogar lá para cima. Pronto. Letra B. O equilíbrio é deslocado para a direita ao adicionar H2O ao sistema. De novo, vamos escrever a nossa equação. 2H2 reage com O2, entra em equilíbrio químico para 2H2O. Apenas relembrando, isso aqui são os reagentes, isso aqui são os produtos. Quando você adiciona reagente, o equilíbrio químico é deslocado para os produtos, para para contrabalançar a situação. Do mesmo modo, quando você adiciona produto, desloca o equilíbrio químico para onde? Para os reagentes. Então, quando ele fala assim, deixa eu me escrever isso daqui. Então, quando eu tenho uma adição de H2O aqui, adicionar H2O ao sistema, significa que eu estou adicionando produto. E quando eu adiciono produto, o equilíbrio desloca para onde? Desloca para os reagentes, ou seja, neste caso específico, para essa reação, a adição de H2O desloca o equilíbrio para a esquerda. Deixa eu escrever isso daqui. Desloca para a esquerda. Então, na letra B, ele diz que o equilíbrio é deslocado para a direita ao adicionar H2O ao sistema. Fake news. A B já foi. Próximo. Esse aqui vai ser a letra E, quer ver? Quando é muita questão assim, que é para ter que analisar todas, é porque normalmente é a letra E. Letra C. O equilíbrio químico é deslocado para a direita ao aumentar a temperatura do sistema. Mais uma vez, no caso de temperatura, eu vou colocar o ΔH, porque isso vai influenciar. Está aqui 2H2O, 2H2, aliás, reage com O2 em equilíbrio químico com 2H2O. O ΔH é de menos ΔH, menos 241 kJ por mol. Beleza aqui. Essa reação, quando eu a leio, ela é uma reação exotérmica, porque está dizendo que o ΔH é menor do que zero. Significa, portanto, quando eu leio a equação no sentido contrário, ou seja, no sentido da reação inversa, ela vai ser endotérmica. Um pequeno detalhe aqui. Quando você aumenta a temperatura, quando você aumenta a temperatura, isso desloca o equilíbrio químico para o sentido da endotérmica. Porque aumentar a temperatura significa fornecer energia ao sistema. Consequentemente, o sistema vai absorver energia. Do mesmo modo, quando eu pego um maçarico e jogo numa panela d'água. Eu estou fornecendo calor ao sistema, aumenta a sua temperatura, e isso é um processo endotérmico, porque ela está absorvendo calor. Respira. Quando você diminui a temperatura, significa que o sistema ele está perdendo calor. E se ele está perdendo energia, perdendo calor, lembre-se, temperatura, grau de agitação molecular. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação, significa perda de energia. Então, quanto mais ele perder temperatura, ele vai desloca o equilíbrio para o sentido da exotérmica. Então, o que o problema nos diz? O problema nos diz que é o seguinte, letra C. O equilíbrio químico deslocado para a direita, ao aumentar a temperatura do sistema. Ora, quando eu aumento a temperatura do sistema, eu favoreço a reação endotérmica. E nesta equação, para este caso, a endotérmica é o sentido da reação endotérmica é para a esquerda. Então, quando ele falou direita, de novo é fake news. Moleza, não é verdade? Próximo. Já estou vendo daqui que vai ser a letra E mesmo. Já a letra D. O que ele fala? O equilíbrio químico é deslocado para a esquerda ao adicionar um catalisador ao sistema. Isso aqui eu posso falar que é falso de cara, tá bom? Anotem os alunos que estão prestando atenção na minha aula. Catalisadores são espécies químicas que aumentam a velocidade de reação, diminuindo a energia de ativação. Mas catalisadores, eles não podem alterar o equilíbrio da reação. Equilíbrio, em termos grosseiros, senhores, significa a quantidade que existe após a reação estabilizar.
5 gramas de produtos, 10 gramas de reagente, sabe que fica um determinado equilíbrio nas dadas situações. Os 3 fatores que a gente pode alterar o equilíbrio é a concentração de reagentes ou produtos, diminuir, aumentar a temperatura e a pressão, logicamente. Mas o equilíbrio químico, o catalisador, ele não tem efeito sobre o equilíbrio das reações. Ele pode até acelerar a reação, o que é o caso, né? Mas ele não afeta a composição de seu equilíbrio. Deixa eu me escrever isso daqui, tá bom? Catalisadores não afetam a composição de uma situação em equilíbrio, de um sistema, perdão, de um sistema em equilíbrio. Então, como eu já falei, ele pode até dar uma acelerada na reação, mas ele não altera os rendimentos delas, as quantidades que são produzidas, entendido? Não, letra D já foi. Vou escrever aqui embaixo letra, letra E. Finalmente, letra E. É letra E. O equilíbrio químico é deslocado para a esquerda a aumentar a temperatura do sistema. Interessante, né? É a mesma situação da letra na letra C. Deixa eu até copiá-la aqui. Bom, como eu falei anteriormente, na letra E, o equilíbrio químico é deslocado para a esquerda a aumentar a temperatura do sistema. Quando você aumenta a temperatura do sistema, apenas recapitulando, você desloca a reação para o sentido da reação endotérmica. E como nós mostramos anteriormente aqui, quando nós aumentamos a temperatura, para essa equação, para esse caso, o sentido é endotérmica para a esquerda. Então, finalmente, a última é a verdadeira. Essa é uma das aulas. Equilíbrio químico é bem fácil de lembrar. Sinceramente, não é muito complicado, não. É só uma questão de treinar. Mas assista a minha videoaula desse material, tá bom? Eu fiz um material bem detalhado, passo a passo, então acho que pode ser bem interessante. Questão 20 já foi, vamos agora para a questão 21. Questão 21. A tabela indica o valor de pH de 3 tipos de água medidos a 25 graus Celsius. Tipo de água, água mineral com gás, pH igual a 4. Água mineral carbonatada, pH igual a 10. E água do mar, tem pH igual a 8. Dentre os tipos de água apresentados na tabela, a água pontinho pontinho é a que apresenta a concentração mais alta de íons H+. Interessante. Em mol por litro. E a água pontinho pontinho é que apresenta a concentração mais alta de OH- em mol por litro. Então ele quer saber quem é mais ácida e quem é mais básica, tá bom? A escala de pH, apenas recapitulando aqui, ela vai de 0 até 14. Quanto mais baixo o pH, mais ácida é a água, ou seja, maior a concentração de íons H+. E quanto mais próximo de 14, mais básica é a água, ou seja, eu tenho uma concentração maior de íons OH-. Aqui significa que a concentração de H+ é maior que a concentração de íons OH-, e aqui a concentração de íons OH- é maior que a concentração de íons H+. É bem direto mesmo. Lembrando que quando eu tenho pH 7, eu tenho pH neutro. Então, o que nós observamos aqui? Que essa água aqui é muito ácida, pH igual a 4, e essa água mineral carbonatada, ela é muito básica. O que significa isso? Que a concentração de H+ aqui é maior que a concentração de OH-, é bem alta, e aqui na básica, a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Dito isso, vamos escrever aqui. Então, número 1, o que eu tenho? Vou chamar aqui número 1, número 2, número 3. A número 1 é água mineral com gás. Vou escrever aqui, água mineral com gás. Beleza. E a segunda é água mineral carbonatada. Beleza. Então ele pergunta, dentre os tipos de água apresentados na tabela, a água é a que apresenta, pontinho, pontinho, é a que apresenta concentração mais alta de OH+. É a primeira mesmo, tá bom? É água mineral com gás. E a água, pontinho, pontinho, é a que apresenta a concentração mais alta de OH-, é a mais básica, que no caso vai ser a número 2. Então a ordem é água mineral com gás e água mineral carbonatada. Então, dito isso, é a letra D a resposta. Nada demais. Tá bom?
Questão: a fórmula estrutural do benzeno pode ser representada de diversas maneiras, alterando apenas a posição das ligações duplas, sem alterar a posição dos carbonos e hidrogênios. Beleza. Observem aqui que, a definição de anel aromático, senhores, antes de explicar esse detalhe, a definição do anel aromático e benzeno foi muito complicada a princípio, porque não conseguiu entender uma estrutura que pudesse representar bem aquela molécula. Kekulé foi um dos primeiros a mostrar a maneira correta de representar essas ligações. O que aqueles cientistas mostraram é que o anel aromático, embora isso aqui seja apenas uma representação numa folha de papel, são 6 átomos de hidrogênio em uma estrutura tridimensional, em que as duplas ligações elas ficam alterando sua posição. Nós chamamos isso aqui, essa estrutura que normalmente aparece nos nossos livros, de anel aromático. Esse círculo, ele indica que as duplas ligações elas estão vibrando e trocando de posição tão rápido como as palhetas de um ventilador, que quando estão se movimentando, você, quando olha para ele, enxerga apenas um círculo. É isso que esse círculo aqui dentro representa: a vibração, o movimento dos elétrons. Essa vibração, esse movimento dos elétrons, diz que toda a representação do anel aromático é apenas uma aproximação de sua realidade. Nós chamamos isso de formas... Como é que é o nome, meu Deus? Porque essa representação é apenas um híbrido de sua realidade. Mas não viajem nisso. O nome dessa estrutura, o nome dessas coisas que eu estou falando, essa vibração dos elétrons, essa modificação dos elétrons, de mudança de posição, chama-se estrutura de ressonância. Eu vou até escrever aqui. Estrutura de ressonância. Porque quando você faz a representação do etanol, não tem muito para onde ir, você só tem aquele tipo de grupo, CH3, CH2 ou H. O problema é que o anel aromático ele pode ser representado dessa forma, dessa forma e dessa forma, e estão todos corretos. Porque quando você muda a estrutura, você pode mudar as estruturas do elétron, mas você não muda a estrutura do núcleo da sua molécula. Consequentemente, a representação do anel aromático é um híbrido de todas essas representações. E essa estrutura é chamada de ressonância. Ocorre muito isso dentro da química orgânica, mas não se preocupe, isso aí não tem grandes pedidos para vocês. Bom, então ele continua. O conceito utilizado para descrever essa ocorrência é chamado... Poxa, diz ressonância. Puxa, acabei de explicar detalhadamente. No primeiro caso, equilíbrio químico, a particular situação em que eu tenho uma substância A reage com uma substância B e entra em equilíbrio químico, por assim dizer, para produzir uma substância C. Então, não é esse caso. Não é uma reação química, uma substância se transformando em outra. O que nós temos é a mesma substância sob diversos ângulos, por assim dizer. Uma reação de polimerização, reação de plásticos, que não é o caso aqui. Reação de isomeria, bom, isômeros são compostos diferentes, que possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Não é o caso, porque no caso do anel aromático é a mesma estrutura, sempre. Ressonância, eu já expliquei, e trimerização também é um tipo de polimerização, que não é o caso que nós estamos estudando. Então, resposta certa é a letra D. Questão 23. Só um minuto, senhores. Já. Analise o gráfico representativo. Questão 23. Analise o gráfico representativo do caminho de reação genérica A reage com B, produzindo substâncias C e D. E tá o gráfico aí, beleza. Ele quer saber o valor de energia de ativação e o valor do ΔH dessa reação, respectivamente, em quilojoules, são respectivamente quase a quanto. Vamos analisar aqui. Isso aqui é a entalpia dos reagentes, isso aqui é a entalpia dos produtos. A diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes chama-se ΔH, que nesse caso parte do zero e vai até para menos 130, que é o final menos inicial, que vai dar menos 130 mesmo. A energia de ativação é a diferença entre o ponto inicial até esse ponto mais alto aqui, essa curva, que a partir desse momento você vence essa energia necessária para a reação química começar e depois ela vai embora. Nesse caso, vai do 0 até 120, portanto, a energia de ativação vale 120 kJ. Deixa eu ver o que mais. Só isso. Precisa mais de alguma coisa? Não. Então, a pergunta do problema é, ele quer saber o valor da energia de ativação. A energia de ativação
vale mais 120 kJ. E o ΔH da reação, que é a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, é menos 130, já calculei, já fiz de cabeça, 130 kJ. Qual a resposta certa? Mais 120 e menos 130. Poxa, essa foi maravilhosa mesmo. Questão 23 já foi. E a última? É a última? Sim, é a última. Questão 24. Ele fala o seguinte: analise a ilustração que representa as estruturas do corpo humano relacionadas a macromoléculas. Macromoléculas biológicas essencialmente são proteínas, né? É enzima, vamos lá, qual é que ele está falando? Enzima amilase da saliva é uma proteína. Hemoglobina, claro, proteína, claro. Pelo amor de Deus. A insulina fabricada em proteína. Proteína. O que ele pergunta aqui? As moléculas representadas são. São proteínas. Bem fácil essa. Pelo menos uma fácil. Então, é isso. Senhores, a prova, como vocês podem ver, a prova de química não é uma prova relativamente complicada. Naturalmente, demoramos bastante aqui, porque tive que explicar passo a passo. O segredo sempre é estudar bem os conteúdos dos editais, assistir as videoaulas, fazer exercícios nível vestibular, tirar dúvidas, tá bom? Se vocês precisarem de alguma ajuda, entre em contato conosco através de nossas redes sociais ou mesmo verificando nossos cursos através do nosso site do logicaonline.com.br. Muito obrigado para você que assistiu nossa aula até esse momento e bons estudos. Tchau.